Fala, torcida tricolor! Tô chegando com mais informações do São Paulo. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do tricolor paulista. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as informações do soberano de hoje. Reservas do São Paulo voltam a treinar em preparação para jogo da Sul-Americana. Já classificado para as oitavas do torneio, tricolor encara o Ayacucho, quarta-feira, no Morumbi. Os jogadores do São Paulo que não foram relacionados, e os que não entraram no jogo contra o Corinthians, no último domingo pelo Brasileiro, se reapresentaram nesta segunda-feira para um treino no CT da Barra Funda. Os demais folgaram. O grupo se prepara para enfrentar o Ayacucho, do Peru, quarta-feira, às 19h15, de Brasília, no Morumbi, na rodada final da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Já classificado para as oitavas de final, o São Paulo deve ter um time formado principalmente por atletas reservas. Os duelos da fase seguinte serão definidos por sorteio a ser realizado na próxima sexta-feira. O técnico Rogério Ceni acompanhou a atividade e comandou um coletivo que contou com a presença de jogadores do Sub-20. Após o jogo de quarta, o próximo compromisso do São Paulo é pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, recebe o Ceará no Morumbi, pela oitava rodada. Outra informação. Renata Fã protesta contra cantos homofóbicos na Neoquímica Arena e diz: tem que acabar. A apresentadora do Jogo Aberto da Band, Renata Fã, se mostrou indignada com os cantos homofóbicos entoados pela torcida do Corinthians, no clássico contra o São Paulo de ontem. O jogo chegou a ser paralisado, e o incidente foi relatado na súmula da partida pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio. Nas redes sociais, e no sistema de som e telões da Neoquímica Arena, o Corinthians fez apelos para que a torcida parasse com as provocações homofóbicas. No programa de hoje, a gaúcha protestou contra os cantos e afirmou que não cabe mais atualmente. Renata Fã disse: gente, está na hora de acabar com isso. Tem outro jeito de torcer, de incentivar. Pra que tem que ser assim? Isso não leva a nada, não pode acontecer. Ah, mas sempre se fez, ok. Então, a partir de agora não querem mais, as pessoas não levam como brincadeira, tem que parar. Acabou, esbravejou Renata, sob o apoio dos companheiros de programa. Ronaldo Giovanelli, comentarista e ex-goleiro alvinegro, lembrou que o clube pode, inclusive, ser punido por atos como esse. Ronaldo Giovanelli disse: não pode. Também acenderam um luminoso lá que paralisou o jogo. O Corinthians vai ser prejudicado por causa disso, tem que acabar. Isso não pode em lugar nenhum, afirmou o comentarista. O jovem comentarista João Pedro Sgarbi, assumidamente São Paulino, pontuou ainda que a torcida corintiana não é a única a entoar esse tipo de canto nas arquibancadas. O comentarista João Pedro também disse: não posso ser hipócrita aqui, porque no estádio do São Paulo cantam também, cantos assim. Não pode em lugar nenhum, disse João Pedro. E aí, tricolor, qual a sua opinião sobre isso? Comentem aqui no vídeo também. Mais notícias. Mauro César não poupa críticas a Jandrei e diz: goleiro meio maluco. Jornalista emitiu opinião forte sobre o goleiro do São Paulo. Após o empate por 1-1 no clássico majestoso, o jornalista Mauro César Pereira analisou as equipes de São Paulo e Corinthians. Para ele, o São Paulo de Rogério Ceni atualmente tem uma boa equipe, o que possibilitou uma digna partida na Neoquímica Arena. Diante das circunstâncias, a bela apresentação do goleiro Cássio evitou o que poderia ser a primeira vitória do tricolor no estádio rival. Mas Mauro César aponta que o time ainda precisa resolver um problema, o de goleiro. Mauro César disse: o São Paulo hoje é uma boa equipe. O Corinthians não perdeu por muito pouco, porque brilhou muito o goleiro Cássio, e o São Paulo perdeu muitas oportunidades. Quando o goleiro faz muitas defesas, é também porque o adversário permitiu. Se as finalizações forem impecáveis, não há goleiro que defenda. O próprio gol de Adson mostra isso, ele tirou totalmente a bola de Jandrei. Aliás, Jandrei é um capítulo à parte. Um goleiro meio maluco. O São Paulo precisa resolver esse negócio de goleiro também. Não é nem um pouco confiável. Sei lá, não sei o que acontece. E olha que Ceni foi o maior goleiro da história do clube. Hoje teve umas 3 bolas ali que parecia que ele ia entrar em pane. Lembrando que foi uma falha grave dele, que recolocou o Palmeiras no título do Paulista, explanou o jornalista. E aí, tricolor, vocês concordam com Mauro César Pereira? Comentem aqui no vídeo sua opinião também. Mais informações. Casagrande detona Rogério Ceni e diz: responde como se só ele entendesse de futebol. Comentarista da TV Globo não gostou das respostas de Rogério Ceni na coletiva, após o empate entre Corinthians e São Paulo. O comentarista da TV Globo, Walter Casagrande Júnior, criticou em seu blog no Globoesporte.com, o de peito aberto, a postura do técnico Rogério Ceni após o empate entre Corinthians e São Paulo, por 1-1, no último domingo dia 22.
Segundo Casagrande, Ceni se comportou, como sempre, como se só ele entendesse de futebol. Casagrande disse. Também ouvi a coletiva do Rogério Ceni. Como sempre, para mim, não aceita ser contestado, e sempre responde como se só ele entendesse de futebol, e os jornalistas não entendessem nada, disse o ex-jogador. Ele ainda criticou as decisões de Rogério Ceni no intervalo do confronto com o Corinthians. Na ocasião, o São Paulo fez um primeiro tempo dominante, e terminou vencendo a etapa inicial. Porém, Rogério Ceni mexeu na estrutura do time, e fez 3 alterações, acabando com o esquema de 3 zagueiros, e colocando Patrick no meio-campo da equipe. Com isso, o Corinthians igualou a partida e chegou ao empate. Casagrande ainda disse. O São Paulo dominou completamente o primeiro tempo, e só o Luciano não estava bem. Mas ele, além de mudar o esquema, fez 3 alterações numa equipe que fazia uma grande partida. Por quê? Quem tinha que mudar a sua equipe era o Vitor Pereira e não o Rogério. Gosto muito do seu trabalho, mas o seu excesso de vaidade pode lhe atrapalhar no futuro, finalizou o comentarista. E aí, tricolor, vocês concordam com Casagrande? Sim ou não? Comentem aqui no vídeo sua opinião. Outra informação. São Paulo rescinde com o jogador, após mais de 7 anos representando o clube na base. Jogador do Sub-17 do São Paulo, Léo Jance deixou o time nesta segunda-feira. O lateral esquerdo rescindiu seu contrato com o clube, e acertou sua saída após 7 anos defendendo o tricolor. O jogador Léo Jance disse. Foi muito bom ter tido a oportunidade de passar 7 anos da minha carreira, em um clube tão grande como o São Paulo. Cresci bastante profissionalmente ao longo desse período, e sempre levarei comigo todo o aprendizado passado pela comissão, e meus ex-companheiros. Desejo sucesso a todos que seguirão na equipe, disse o atleta de 17 anos. Léo Jance chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-15, para um período de treinos na Granja Comari. Na temporada passada, participou de uma sessão de treinamentos com o time profissional do São Paulo. Natural de São José do Rio Preto, SP, o lateral foi descoberto pelo São Paulo em 2014, com 9 anos de idade. Ele começou sua trajetória na categoria Sub-13 do Tricolor, e atuava pela equipe Sub-17 desde o ano passado. Bom, amigos Tricolor, essas foram as últimas notícias do SPFC. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui no próximo vídeo.